Para quem chegou depois da leitura, lemos em Tiago, capítulo 1, eu quero só ler de novo o versículo 19, que diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e também tardio para se irar. O 20 diz assim: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Meus queridos irmãos, eu quero hoje falar sobre o tema o crente e a prática da obediência da palavra de Deus. Como nós estudamos essa carta de Tiago, é uma carta de origem universal, doutrinária, não foi endereçada somente a uma igreja local, mas é uma das epístolas que abrange todo o contexto da igreja do Senhor Jesus. Foi uma mensagem para os irmãos da época, é uma mensagem para a igreja de hoje e será uma mensagem para a igreja de amanhã também. Todos estamos enquadrados neste ensino. E esse ensino pastoral de Tiago, ele trata-se de alguns conselhos para a nossa vida cristã. E com certeza Tiago reconhecia o desafio que já na época era de servir ao Senhor, o desafio da fé. Então, esta carta que ele endereça à igreja reflete também, meus irmãos, tratando do relacionamento nosso, diário com Deus e também com os homens. E este é um conselho pastoral de Tiago para que a gente viva melhor, servindo ao Senhor, de uma forma que a gente agrade o nosso Deus. Enquanto estamos aqui, irmãos, como igreja, nós somos um organismo espiritual. Por quê? Porque a igreja do Senhor Jesus, ela é de origem universal, ela está em todas as nações. Então ela é um organismo espiritual que vai ser arrebatado no dia da volta de Jesus. Porém também a igreja, ela é uma organização, e ela tem a sua organização, tem o seu documento, tem o seu nome jurídico, e essa organização, ela está também aguardando o dia da volta de Jesus. Mas enquanto Jesus não vem, o nosso relacionamento são com as pessoas. A igreja do Senhor Jesus, ela precisa crescer. E ela cresce quando nós divulgamos a palavra de Deus. Ela cresce quando nós, como igreja, obedecemos a palavra de Deus. Não somos simplesmente ouvintes, mas somos ouvintes praticantes. Não simplesmente pessoas que ouvem e não deixam a palavra fluir no seu coração. Tem muita gente que escuta a palavra de Deus, mas não são todos que ouvem a palavra de Deus. Porque é necessário, meus irmãos, que a pessoa que está ouvindo a palavra de Deus receba ela por fé, receba ela por amor
abrindo o seu coração e deixando o Espírito Santo fluir com a palavra dentro do seu interior. Um dia Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, ele disse que aconteceria algo glorioso, que rios de águas vivas fluiriam dentro do interior desta pessoa. Então aquele que só escuta, mas ele não se alimenta daquela palavra, não acontece nada. Ele entra e sai do mesmo jeito. Não há mudança na vida dele. Mas aquele ouvinte praticante, o que é ouvinte praticante? É ouvinte que ele recebe a palavra e ele deixa que a palavra comece a moldar a sua vida. Ele se preocupa: hoje Deus falou comigo e eu quero aplicar tudo o que Deus me ensinou na minha vida cotidiana. Eu quero melhorar diante de Deus. Mas a pessoa que é só ouvinte, ele não se preocupa com isso. E é a razão de muitas pessoas ficar até anos, irmãos, frequentando igreja e nunca ser liberto. Anos frequentando igreja e nunca conseguir, meus irmãos, ser abençoado, porque elas são só ouvintes. Mas, meus irmãos, Tiago, ele começa a falar à igreja, trazendo conselhos, que o cristão precisa ser praticante da palavra de Deus. E a sua vida precisa receber a mensagem, deixar que ela penetre dentro do seu coração e dar lugar para que ela molde o seu caráter. Glória a Jesus. Aí no versículo 19, irmãos, nós encontramos pelo menos 3 mensagens, 3 conselhos aqui de Tiago, que eu quero dividir com a igreja nesta noite. Observe o que o texto diz aí. Sabei isto, meus amados irmãos, que todo homem, não está falando de homem, está falando no sentido geral, homem e mulher, seja pronto para o que, irmãos? Ouvir. A primeira mensagem desse versículo, Tiago, ele nos chama a atenção para que a gente se esforce mais para ouvir, para que a gente esteja pronto, irmãos, para ouvir. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nós precisamos, igreja, estar sempre pronto para ouvir, principalmente, meus irmãos, tudo aquilo que Deus está falando conosco. Não podemos, irmãos, ficar desapercebidos como Deus está falando conosco, porque senão nós perdemos, meus irmãos, a bênção. Quando nós ouvimos, nós estamos, meus irmãos, extraindo o que está vindo aos nossos ouvidos, como eu disse no início, está sendo processado em nosso coração, e o Espírito Santo, ele está trabalhando dentro de nós, irmãos, para que nós sejamos semelhantes ao Senhor Jesus, porque essa é a função da palavra de Deus. Aleluia. Um dia Jesus disse para os discípulos: olha, vós estáis limpos, é pela palavra que eu vos tenho falado. Mas para que a palavra entre e limpe, é preciso quem esteja pronto, aleluia, para ouvir a palavra de Deus. Deus só vai te limpar, meu querido, se você dá crédito ao que Ele está falando nessa noite. Deus só vai realizar um milagre na tua vida, minha irmã, se você hoje der crédito ao que Deus está falando contigo. Porque se viemos aqui, meus irmãos, e não cultuarmos a Deus, perdemos nosso tempo. Se viemos aqui, ficamos passeando nos corredores, negociando na frente da igreja, falando de política, de assunto que não interessa, aleluia, a Deus e a igreja, você perdeu o seu tempo, me perdoe
dizer, você poderia ficar em casa descansando. Mas quando você deixa tudo, o seu descanso por direito, você trabalhou o dia todo, aleluia, você corre, arruma as crianças, arruma a família e corre para cá. Para quê, irmãos? Para você ouvir Deus falar contigo. Oh, glória! Então Tiago diz, igreja, esteja pronto para ouvir. Irmãos, ouvir é um sinal de humildade. Só quem é humilde, irmãos, é humilde para ouvir. Tanto falando da questão da palavra de Deus, ou quanto da questão de um conselho, de um obreiro, de uma mãe, de um pai. Uma pessoa que não é humilde, que é arrogante, ele não para ouvir uma outra pessoa que quer falar, talvez, irmãos, uma palavra que vai até salvar ele. Mas ele não tem humildade para ouvir. Glória, mas Tiago está dizendo, seja pronto. Esteja pronto para ouvir, aleluia, o que Deus quer falar com você. Mateus capítulo 13, versículo 9, está escrito assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então todo mundo tem ouvido. Às vezes tem a orelha. Mas ouvido está falando da parte interna. Quem encontrou? Pode ler para nós o versículo todo? Mateus 13, 9. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É isso mesmo. Olha a sua Bíblia agora. Em Romanos capítulo 10 e versículo 17. Porque, irmãos, a fé, ela vem através de que, igreja? Quem lembra? Pelo ouvir. Aleluia. Romanos 10, 17, quem encontrou? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Olha aí, meus irmãos. Você adquire fé de que jeito, pastor? Ouvindo a palavra de Deus. Ninguém adquire fé, meus irmãos, falando. Adquire fé ouvindo. Quando alguém conta um testemunho aqui que Jesus curou, aleluia, alguém, você que está ouvindo o testemunho, aqui o seu coração ele vai enchendo de fé. Você fala, se ele curou esta pessoa, ele pode curar a mim também. Eu vou orar e eu vou confiar. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. O pregador pregou a mensagem, o pregador entrou no culto e começou a chorar, porque ele estava ouvindo, aleluia, a palavra de Deus. O Espírito Santo estava entrando, o pregador pregando, o Espírito Santo levando a mensagem, e o ouvinte recebendo, se alimentando. Aí o Espírito Santo vai lá, convence ele do pecado, da justiça, do juízo. Glória a Deus. Daqui a pouco o pregador, ele faz o apelo, ele vem para frente chorando. Quem fez isso, irmãos? Porque ele está pronto para ouvir. Oh, glória! Aleluia! É preciso estar pronto para ouvir. Provérbios capítulo 18, versículo 13. Vamos dizer mais um versículo ali. Ainda falando em estar pronto para ouvir. Quem encontrou? 18, 13 de Provérbios. Aleluia. Responde antes que ouvir, comete expulsa, que é para a vergonha sua. A minha versão diz assim: o sábio, ele ouve para aprender, mas o tolo, meus irmãos, ele fala sem entender. Então, uma pessoa, meus irmãos, que não para ouvir e precipitadamente tira a sua conclusão, ele é tolo. Então é preciso, meus irmãos, parar para ouvir. Aleluia. Provérbios 28 e 9 diz assim: o que desvia de ouvir a lei de Deus, aleluia, até as suas orações são abomináveis. Olha isso, meus irmãos. Aquele que não para ouvir a voz de Deus, aquele que não para receber a lei de Deus, aquele que não para ser instruído por Deus, aleluia, a oração dele, Deus não escuta. Porque a única coisa que nos dá, meus irmãos, comunhão com Deus, é a oração
oração e uma vida santa através do quê? Da palavra de Deus. Mas se eu, irmãos, não paro para ouvir, se eu não valorizo o que é ensinado em uma tribuna como esta, aleluia, pois eu vou querer orar, e eu vou querer que Deus me ouça, que Deus me responda, porque a Bíblia diz: Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a Ele, este Ele ouve. Por isso, igreja do Senhor Jesus, se preocupe, aleluia, em parar para ouvir a palavra de Deus. A segunda mensagem do versículo, meus irmãos, que Tiago está dizendo, tem que ser pronto para ouvir. O segundo versículo, Tiago fala que nós precisamos ser tardio em para falar. Olha isso, enquanto temos que ser ligeiro para ouvir, porque quando eu estou ouvindo, eu estou recebendo. Quando eu estou falando, eu estou entregando. Quando eu estou ouvindo, eu estou sendo alimentado. Quando eu estou falando, eu estou alimentando alguém. Isso, alimento bom ou ruim, depende da fonte. Aleluia. Então, meus irmãos, nós precisamos ser tarde para falar. Temos que falar, temos que falar. Mas nós temos que tomar cuidado. Vamos ver o que a Bíblia diz. Provérbios capítulo 10, e versículo 19. Me ajuda lá. Quem encontrou, leia em voz alta aí. Estou chegando aqui já. 10 e 19. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Escute isso. Na multidão das palavras não vai faltar pecado. Aleluia. Mas o que modera os lábios é o que, igreja? Prudente. Irmãos, quem fala muito, peca mais. Quem é moderado, peca menos. Quem fala demais, meus irmãos, aleluia, a chance de transgredir é muito maior. Por isso que, aleluia, o pastor, aleluia, Tiago está dizendo, igreja, aleluia, ouça mais e fale menos. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vamos mais. Provérbios 17 e 27, está pertinho aí. 17 e 27. Eu estou chegando aqui já. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento. O homem de entendimento é de precioso espírito. Então, o que retém, meus irmãos, as suas palavras, o texto diz que é uma pessoa sábia. Glória a Jesus. Então, reter aqui, meus irmãos, é que nós precisamos primeiro pensar para falar. Nós precisamos primeiro analisar o que vamos dizer. Bendito seja o nome do Senhor. Mas olha só a Bíblia aí. Ainda, porque nem tudo, meus irmãos, que nós pensamos deve ser dito. Mas se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Você nunca vai ter problema se você abrir a sua boca e falar segundo a palavra de Deus. Você nunca vai ter problema se você abrir a sua boca em qualquer necessidade e você falar a palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 4, vamos ler esse versículo. Capítulo 4, versículo 11. Me ajude a ver esse versículo lá. Pedro 4 e 11. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Olha aí, pastor, eu quero dizer que eu não posso falar, você deve falar, mas sempre segundo a palavra de Deus. Vai aconselhar, aleluia, os filhos? Aconselhe segundo a sã palavra de Deus. Vai aconselhar a esposa, o marido? Aconselhe segundo a palavra de Deus. Vai aconselhar alguém, aleluia, fale, mas fale segundo a palavra de Deus. Você nunca vai ter problema. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não é sua. Tudo que eu disser, meus irmãos, eu sou responsável. Tudo que eu estou falando aqui hoje, eu sou responsável por tudo que eu falo.
Mas quando eu falo segundo a palavra de Deus, Deus, ele responsabiliza. Porque eu tenho uma fonte, aleluia, inesgotável, que eu posso falar, e eu tenho base, aleluia, para que ele, aleluia, me abençoe. Mas se eu falar de mim mesmo, se eu falar o que eu acho, que eu penso que é, e não tiver, meus irmãos, uma base bíblica, eu sou responsável pelo que eu falo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que a língua é um pequeno fragmento que incendeia até um bosque todo. É como, meus irmãos, um palito de fósforo aceso e lançado sobre um bosque. É pequenininho. Esses dias eu estava vendo, meus irmãos, algumas queimadas nos Estados Unidos. Irmãos, entra semana e sai semana e o fogo está queimando. Bombeiros entram e bombeiros saem e o fogo está queimando. E as casas sendo devoradas pelos fogos, os animais sendo mortos, as pessoas correndo das casas, mansões de artistas sendo queimadas pelo fogo. Tudo através, meus irmãos, de um pequeno fragmento. E Paulo diz que a língua do homem, espiritualmente, é isso. Com a boca nós temos o poder de abençoar, de trazer para Deus, de juntar, de somar, de edificar, de ajudar, mas com a mesma boca nós podemos dividir, irmãos, podemos subtrair, podemos atrapalhar até, meus irmãos, a vontade de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, o primeiro ensino da mensagem é esteja pronto para ouvir. O segundo, esteja tarde para falar. E o terceiro está no mesmo versículo, aleluia, 19, que diz, precisamos também ser tarde em irar-se. Olha isso. Um pequeno versículo com tanto ensino para mim e para você. Um pequeno texto, meus irmãos, mas com um ensino glorioso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Abre a sua Bíblia. No versículo 20 aí abaixo, de Tiago, nós encontramos aí, Tiago falando sobre que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago 1:20. Irmãos, a ira precipitada, ela caracteriza, irmãos, a obra de quem é carnal, não de quem é espiritual. Você pode dizer, pastor, mas é impossível eu não irar-se. E é verdade. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequeis. O que o texto está dizendo é para a gente, na hora de ouvir, para ser ligeiro, mas na hora de ficar nervoso, é para a gente demorar para ficar nervoso. É para a gente ser longânimo na questão da ira. Se puder evitar, aleluia. Se puder contar até 10, se deixar a pessoa falando e sair, é muito mais melhor. Mas vai acontecer de você se irar. Mas você não pode pecar. Bendito seja o nome do Senhor. Esse capítulo, vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 20. Gálatas capítulo 5 e 20. Quem pode me ajudar? Glória a Deus. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Se você for continuar o texto, versículo 21, vai continuar falando. Invejas, homicídios, e no final diz, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se você se irar e não controlar a sua ira, ao ponto de que ela faça você entristecer o Espírito Santo, mesmo sendo crente, Jesus vai vir e você vai ficar. Porque, meus irmãos, tem gente que pensa que são as muitas coisas, não nas pequenas coisas, principalmente as que são do nosso caráter, que
deve ser moldado pelo Espírito Santo. Como nós ouvimos a palavra de Deus. Glória a Deus. Então a ira, irmãos, precipitada. A pessoa nem deixou a outra falar, já ficou irado e dá infarto. A pessoa nem ouviu a explicação da pessoa e já está querendo pegar um pau, pegar uma vassoura e dá em cima. Ele ira precipitadamente. Seria esse que é o ouvido. Aleluia. Êxodo capítulo 34, versículo 6. Vamos ver o que o texto diz. Vamos dar um pulinho lá. Êxodo 34 e 6. Glória a Jesus. Quem encontrou pode ler. Já estou chegando. Passando, pois, o Senhor perante ele, clamou: Senhor, o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade. Olha o que o texto diz aí, irmãos. 34 e 6. Glória a Jesus. Passando, pois o Senhor perante a sua face clamou: Jeová, o Senhor é Deus misericordioso e piedoso, tardio, quer dizer, demora em irar-se. Glória a Jesus. E é grande benevolência e também em verdade. Quando Jesus nos salvou, irmãos, a gente aprenda com Ele. Glória a Jesus. Para que a gente possa, irmãos, ter uma vida mais sossegada, agradar a Deus e sofrer menos. Aleluia. E o autocontrole, meus irmãos, ele é muito importante na nossa vida. Porque, irmãos, quantas pessoas estão infartando por aí? Quantos AVC, quantas pessoas elas estão, meus irmãos, ficando doentes? Os consultórios, os hospitais, e uma boa parte das doenças são emocionais. As pessoas não estão, meus irmãos, aleluia, buscando em Deus se encher do Espírito Santo e se esvaziar de si mesmo. Nós vamos acumulando muita coisa dentro de si, irmãos. E chega uma hora que com uma panela ela explode. E às vezes, meus irmãos, algumas vezes tem um retorno. Se volta ao normal, algumas vezes não. Então Deus está cuidando de nós nessa noite. Deus vai falando comigo e com a igreja. Igreja, aprenda a confiar em mim. Igreja, descansa em mim. Não perca o sono, não deixe de se alimentar, não se desespere como o mundo que não tem Deus. Creia que eu sou o socorro bem presente na angústia. Eu estou cuidando, aleluia, da igreja. Salmo 37, versículo 8. Vamos dar um pulinho lá. Livro de Salmos 37, 8. Quem achou? Estou chegando. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Olha isso, meus irmãos. Primeiro o salmista fala, no versículo 1, não te indignes. No versículo 3, confie no Senhor. No versículo 4, deleita no Senhor. No versículo 7, descansa no Senhor. Olha isso, irmãos. No versículo 8, gente, deixa a ira. Aleluia. Abandona a raiva, o furor. Para que tanto nervoso? Né? Buzinar na sua traseira, irmão, você já fica nervoso. Dê uma fechadinha em tu, já fica nervoso. Já xinga, né? A jumenta de Faraó. Aleluia. Já xinga aquela palavra. Porque se ira, meus irmãos, com pouca coisa. Aleluia. As irmãs em casa, né?
Porque o leite derramou, né? Um passarinho, um cachorro, um marido, coisas pequenas, irmãos, coisas simples. Aleluia. Deus está dizendo, descanse em mim. E dá para fazer hoje? Faça amanhã. Todo dia vai ter para fazer. Priorize adorar o meu nome. Priorize ouvir a minha voz. Priorize amar a tua família. Fazer a minha vontade. Aleluia. Eclesiastes capítulo 7, versículo 9. Vamos ver o texto. Eclesiastes 7, 9. Ajude aí. Quem achou? Não te apresses no teu espírito a irar, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Olha isso aí, gente. Que interessante isso. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Aleluia. Nós somos salvos, você é salvo. Sábio, aleluia, bendito seja o nome do Salvador Jesus. Saber controlar a igreja, a ira, é um sinal de maturidade espiritual. Eu sei que todo mundo, cada um tem uma personalidade diferente. Tem o colérico, tem o sanguíneo, tem o fleumático, tem o sossegado demais, né? Tem que dar empurrão nele. Mas todos eles foi Deus que fez, para que um possa ajudar o outro. Mas todos eles precisam, aleluia, controlar a ira, para que possa, meus irmãos, sofrer menos, pecar menos, transgredir menos, viver melhor com a família, viver melhor na empresa em que você trabalha. Tem gente que é atribulada no trabalho, irmãos. Fica nervoso fácil. Aleluia, descontrola. Outros na escola, outros mesmo na igreja. Nós temos que pedir ao Senhor, o Senhor nos ajude a nós guardarmos a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra ti. Deus abençoe a igreja, que o Espírito Santo nos ajude, nos ensine melhor a nós agradarmos a Deus e sermos uma bênção, meus irmãos. Lembrando que a Bíblia diz que a boca dela procede a bênção e a maldição, que uma fonte não dá dois tipos de água. Então, água doce ou salgada. Então, o crente precisa, meus irmãos, quando abrir a boca, aleluia, ser uma fonte única. Ele não pode ter duplicidade, meus irmãos, porque senão ele vai ter muitos prejuízos na sua vida. Deus abençoe a todos e que o Senhor nos ajude a servir a Ele melhor. Glória a Jesus.